Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos. Olha eu aqui novamente. Vamos ver aqui se está tudo ok com a transmissão. Para quem é a primeira vez que está entrando, meu nome é Renata. Estamos aqui falando pela Casa do Caminho, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo sistemático do livro Pão Nosso. Hoje vamos estudar o capítulo 150. E todos são muitíssimos bem-vindos. Vamos ver aqui, Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda. Airan, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Pessoal que já entra, que já conhece aqui o esqueminha da nossa live, para quem é a primeira vez, vamos nos lembrando aí de pegarmos a nossa garrafinha de água, né, para fluidificação. Quem quiser acompanhar o texto é o livro Pão Nosso, capítulo 150. Hoje nós vamos estudar um trechinho do Evangelho de João. E aqui na live, durante a live, vocês podem colocar os nomes pedindo aí vibrações. Encarnados, desencarnados e temos também a listinha dos bichinhos de estimação, tá bom? Podem colocar os nomes à vontade. Também pedimos aí na live para vocês darem aí o joinha, mandar coraçãozinho, vibrações, compartilharem a live, porque quanto mais vocês interagem, compartilham, mais o Face entende que é um conteúdo bacana e distribui para mais pessoas e a gente leva os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos do Evangelho de Jesus para mais pessoas, tá? Então, compartilhem à vontade aí, se acharem pertinente, certo? Que mais? Recadinhos da nossa Casa do Caminho. Nossa casa está aberta presencialmente novamente, graças a Deus, às terças, quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e aos domingos em 3 horários, às 9, às 10 e às 11 da manhã. Aqui na página do Facebook nós temos o nosso número de WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer o agendamento, mandem mensagem no nosso WhatsApp, certo? Ainda estamos pedindo, pessoal, para mandar um nomezinho lá para a palestra. Por quê? Porque o nosso espaço lá na nossa casa ele é bem pequeno, né? Então, para a gente ainda evitar aglomeração. Ah, e mais uma coisa importante: ainda estamos utilizando máscaras lá no nosso encontro, porque o local é pequenininho, então fechadinho. Então, a gente pede ainda para continuar com o uso de máscara. Temos álcool, ainda estamos tomando todos os cuidados aí para tentar conter a contaminação da Covid, tá? Então, quem for lá presencial, lembrar de levar a máscara e de fazer o agendamento, tá? Acho que os recadinhos são esses. Também nossa casa não tem mais recado. Temos o projeto da cesta básica, quem puder nos ajudar. Já agradecemos aí a todo mundo que tem nos ajudado, né, com as cestas. O projeto da cesta básica é direcionado para as famílias que frequentam, né? Durante a pandemia nós tínhamos aberto aí uma exceção, mas agora atualmente nós estamos distribuindo cesta básica aos frequentadores da nossa casa, tá? Quando a gente ganha alimento a mais, aí sim a gente doa para quem não frequenta, tá? Por que, Renata? Só para quem frequenta no primeiro momento? Porque são as prioridades, porque são famílias que as meninas, as psicólogas acompanham, né? Realmente sabem da necessidade do alimento e também, pessoal, e o mais importante é que a gente leva o alimento material e o alimento espiritual, né? As duas coisas juntas, né? Então tem um trabalho além de entregar as cestas, né? Que é esse acompanhamento que as meninas fazem e esse esforço que a gente faz para que as famílias tenham contato com a doutrina, com o Evangelho de Jesus, porque a gente precisa se melhorar, né? Temos muitos relatos na nossa casa anteriormente à pandemia de pessoas que chegaram na nossa casa, fizeram tratamento espiritual, receberam o auxílio da cesta e graças ao tratamento, ao esforço da própria pessoa, né, com o nosso auxílio, a pessoa conseguiu arrumar um trabalho e hoje em dia é um doador de cesta, né? Então, o nosso objetivo é que a pessoa se melhore ali na sua família e consiga andar com as próprias pernas, né?
Todo mundo quer andar com as próprias pernas. E é como eu disse, temos vários casos de pessoas que foram ajudadas na cesta básica e hoje, graças a Deus, ajudam, né? Estão ali do outro lado, certo? E a nossa casa tem alguns projetos aí durante as lives a gente vai falando, né? Temos o projeto do enxoval de bebê, que as meninas aceitam também doação de lã, elas montam ali um enxovalzinho, né? O primeiro enxovalzinho do bebê para os bebês carentes, também aceitam ajuda. Temos também, pessoal, evangelização infantil. Quem tiver o filho, o sobrinho, quiser levar o netinho, todo sábado às 8h30 da manhã. No sábado não precisa agendar as crianças, porque o sábado a casa toda é para as crianças, né? Então elas usam todos lá os espaços, então podem chegar lá. É só chegar lá às 8h30 da manhã. Evangelização infantil. Sábado, na parte da manhã, é exclusivo para as crianças. Só temos tratamento para as crianças, certo? Agora já dei muitos recadinhos, vou falar oi para vocês. Vamos ver quem entrou. Airan, boa noite, seja bem-vinda. Ildinha, oi amiga, já tá com saudade? Hoje eu tô. Vocês estão vendo que eu não tô nem de blusa, né, pessoal? Que eu sempre reclamo do frio de Imbu. E hoje eu tô aqui em Olímpia, no interior de São Paulo. Aqui tá calor, tá uma delícia aqui. Não quero mais voltar para São Paulo por causa do clima, que aqui tá muito calor, muito gostoso. Eu já tô, mas eu já tô com saudade, viu? Eu gosto do clima aqui, porém aqui não tem meus amigos, não tem a casa do caminho, então por isso que eu vou voltar. Um beijo, Ildinha, obrigada. Otília Colombo, muitas vibrações. Cris Arcanjo, boa noite, seja bem-vinda. Cris, Amélia Camacho, boa noite, seja bem-vinda. Ivanildes de Taubaté, seja bem-vinda, Ivanildes. Muitas orações para todas as famílias, né, Van? Valquíria, boa noite. Obrigada, Val. Você é linda também. Um beijo. Bom estudo para nós. Angelina Colombo, boa noite. Seu Décio, Angelina, minha aluna querida, um beijo. Seu Décio, boa noite, bom estudo. Um beijo para minha amiga Rosana, seu Décio. Kislane, boa noite. Seja bem-vinda, Kislane. Joelma Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Ju Esconza, boa noite, Ju, seja bem-vinda. Adailton, meu aluno, seja bem-vindo, Adailton. Elzinha, boa noite, minha amiga querida, muito obrigada, você é linda também. Boa noite, Eric, Meire, meus alunos queridos, sejam bem-vindos. Maria do Carmo, minha aluna querida, seja bem-vinda. Val Vibrações, Rosilene, minha aluna também, querida, boa noite, seja bem-vinda. Joelma Gomes, tudo bom, minha amiga? Tudo bom com você também? É isso aí, Joelma. Joelma dizendo que sexta-feira ele está lá. Quem vai na Casa do Caminho vê lá a Casa do Caminho, gente, é uma casinha assim de vó, sabe? Uma casinha gostosa que a gente fica lá, não dá vontade nem de ir embora, é muito bom. Ismeinha, minha lindona! Já tô com saudade de você, Ismeinha! Te amo, minha lindona! Que delícia ter você aqui na live! Muitas vibrações, Otília! Luzimar, boa noite, minha querida! Muito bom ter você aqui! José Nilson, muito bom ter você aqui, José Nilson, boa noite! Façam como a Ju, mandem coraçõezinhos coloridos. Muito bem. Muito legal. Eu não tô em São Paulo, mas é bom que aqui pela live eu mato um pouquinho a saudade de vocês. Deis, querida, boa noite, minha amiga linda, seja bem-vinda. Via Deis, que já te lembrei que eu não falei do bazar, né, pessoal? Nossa casa, nós temos um bazar lindo, que é nossa irmã Deis que cuida com as meninas, com a Adriana, com a Rosana, com a Marisa, acho que são essas as meninas, não sei se eu lembro, com a Vandinha, né, com as meninas lá.
Um bazarzinho lindo, tem de tudo lá e é através das vendas desse bazar que a gente sustenta a nossa casa, tá, pessoal? Então lá tem roupa usada, sapato, utensílios domésticos. Quem puder dar um pulinho lá de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, tá? E se alguém também tiver alguma doação para o nosso bazar, a gente agradece muito. Roupa, sapato, qualquer utensílio doméstico, de tudo a gente tem lá um pouquinho, tá? Quem também puder nos ajudar, comprando ou doando, é muito bem-vindo. Tem mais. Patrícia Siqueira, boa noite, Patrícia. Patrícia lá de Itanhaém, é isso, Patrícia? Elisena, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Ildinha, vibrações. Iraci, boa noite. Que lindo, pessoal mandando coração. Muito lindo, vibrações. Isso aí, mandem mesmo. Muito bom. Turma, 8h30, bora lá estudar? Então vamos nesse momento, né? Fechando os nossos olhos, buscando uma posição bem confortável. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos espíritos protetores, Dr. José Maurício, mentor espiritual da Casa do Caminho, e todos os espíritos amigos. Vamos também rogando a presença dos nossos espíritos mentores, dos espíritos que nos auxiliam com essa live. Vamos pedindo humildemente que eles nos auxiliem com o entendimento da lição de hoje, com o entendimento do Evangelho de Jesus e principalmente que eles nos auxiliem a colocar em prática as palavras e os ensinamentos do Cristo em ação na nossa vida, que possamos praticar a cada dia as palavras e o ensinamento do Cristo com o auxílio dos nossos amigos e benfeitores espirituais. E assim, amparados e envolvidos nesse amor, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. É bom, né? Como é bom rezar. Fazer uma prece, como é bom. Eu amo. Ai, quando eu acabo de fazer a prece, eu fico tão bem, é tão gostoso. Vamos lá. Vamos à lição. Então, hoje a lição é o capítulo 150. O capítulo chama É o Mesmo. E está no Evangelho de João. Gente, o João foi o discípulo mais novo, né, de Jesus. Ele foi o único que foi o que mais viveu, que morreu bem velhinho, né? Por quê? Porque ele era o mais jovem de todos. João foi aquele que no momento em que Jesus, né, ali ia ser crucificado, que ele já sabia, né, que ele ia ser crucificado, ele fala assim para Maria, né? Eis o seu filho, e aponta o João. Então, o João passa a vida dele todinha do lado de Maria. Olha que lindo, né? João também é o único dos discípulos que está aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado, né? Os outros todos com medo e de serem presos e tudo mais, não estavam ali no momento da crucificação. Como João era ali o mais novinho, né? Ele passou desapercebido e ele estava ali, junto de Maria, mãe de Jesus, e junto de Maria Madalena e de outras mulheres, João estava ali. Ele presenciou toda a crucificação de Jesus. E nesse momento derradeiro, ele fala, né, para a mãe dele: Eis o seu filho, e aponta João, que João que cuida de Maria a vida toda. É muito lindo o Evangelho de João, nos ensina muito. E esse trechinho que está no capítulo 16, versículo 27, ele fala assim: Pois o mesmo Pai vos ama. Né? Um ensinamento de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Que Deus nos ama a todos. Renata, Deus ama até aqueles assassinos hediondos, aquelas pessoas que a nossa mente, que o nosso coração condena? Sim. E ele ama igualzinho, ele nos ama. Né? Então, nós vamos pensar nessa lição
nenhuma lição de Jesus é fácil, nenhum ensinamento de Jesus é fácil, nenhum ensinamento de Jesus é fácil de pôr em prática, nenhum, tá? Mas nós que acreditamos num mundo melhor, em dias melhores, que acreditamos nesse mestre, nesse rabi que esteve aqui no planeta Terra entre nós, em carne, está em espírito, nós temos que nos esforçar para aprender as lições e para praticar. Então, o Emmanuel, que também é o espírito, né, gente? Maravilhoso, que também é o espírito que eu sempre agradeço muito, porque ele nos traz assim, ele nos ajuda muito com a compreensão do Evangelho. E este trechinho do Evangelho, o Emmanuel fala assim: ninguém despreze os valores da confiança. Então, a confiança é algo muito importante. Quando a gente não tem confiança, é difícil, né? E a confiança, ela é algo que a gente tem que conquistar. É aquele... A confiança, a gente fala assim, né? Que é como se fosse um cristal. O cristal quebra e depois para você reconstituir ele é bem difícil, né? Servo algum fuge ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Então, se você pode ajudar, você deve ajudar, mas não significa que hoje você está ajudando e que amanhã você não possa ser o ajudado, ou vice-versa. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito do bem. Então, que a gente não possa achar que que o bem que a gente faz já é completo, que aí não falta, porque a gente vai estar sempre aprendendo e sempre tendo que ser melhor cada dia. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo permissivo. Ai, gente, desculpe. Vamos voltar aqui. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Então, o que ele está falando aqui, né? Que a gente tem que sempre estar se desenvolver, que o desenvolvimento no bem é infinito, que a gente nunca vai parar de se melhorar, né? Que é nossa obrigação, e que a gente não deve ter uma pessoa favorita. Por que ele tá falando isso, né? Porque lembra lá do comecinho da lição, pois o mesmo Pai vos ama a todos. E é claro, né, gente? É muito mais fácil a gente amar aquela pessoa que tem mais afinidade conosco. É muito mais fácil, né, para nós que ainda somos imperfeitos. Mas Jesus, ele veio nos ensinar que o Pai, né, que Deus Criador nos ama todos iguais e que nós também devemos buscar este amor. Porque enquanto a gente não buscar esse amor, enquanto a gente condenar o outro, enquanto a gente julgar as atitudes do outro, a gente não vai ter um mundo melhor. Não vai. Então precisamos ter esta, como se diz, ter esta consciência, né, deste amor coletivo. E muitas vezes tem pessoas que são realmente, né, eu pelo menos conheço algumas que são, gente, maravilhosas, que são, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Por exemplo, o Chico Xavier. Nossa Senhora, o Chico é o preferido da gente, né? Quem que não ama o Chico pelas obras dele? Todos nós amamos. Né? Não tem nem dúvida disso. Mas o que ele está dizendo é para a gente não favoritar, tipo um Chico Xavier, que é para a gente amar aquele, qualquer um, né? Qualquer um, bom ou ruim, igual a gente ama o Chico. Renata, que loucura, é uma loucura, né? Porque fala, é fácil amar o Chico Xavier, mas não é fácil você amar um criminoso, por exemplo, ou eu tô exagerando, né? Porque eu tô indo no Chico Xavier, que é praticamente um santo, para um criminoso. Ou aquele coleguinha de trabalho que pisa no dedão da gente, ou aquele parente difícil que a gente tem dificuldade de aturar, né? Então, o que Jesus está querendo dizer é isso, que a gente não tem que amar mais uma pessoa. Eu amo mais o Chico Xavier porque ele é bom mesmo e ele deve ser imitado, respeitado.
mas o outro tem que ser amado igualmente. Então é um exemplo bem forte, é isso mesmo. Ó, seguindo aqui. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Então, olha só, criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. Porque Jesus não ensinou qual que é o amor certo, verdadeiro, que é amar todos iguais, indistintamente. Então não tem uma justificativa da gente amar mais um do que outro. Ai, mas a gente ama, eu também amo. Tem pessoas que eu amo mais do que as outras. Porque a gente ainda está na caminhada da evolução. Mas é importante a gente entender essa lição que Jesus nos deixou e pelo menos começarmos a praticar o quê? O perdão, termos o nosso olhar de julgar menos, como que eu quero dizer? Menos ferrenho, né? Menos condenativo, porque a gente já condena, a gente já sai condenando logo, né? Ah, não presta, pronto, some da minha frente, a gente já é assim. Nós temos que, já que a gente não consegue amar igualmente, então a gente já tem que começar a ter o jugo leve, pelo menos, né? E que a gente não deve colocar essas pessoas em pedestais, tá? A gente não deve pôr ninguém em pedestal. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida, né? Cada um tem que ali colher seus frutos. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto. Só isso, né, gente? Coisa fácil. A fim de converter-nos em colaboradores diretos. Então, por que que Jesus espera isso da gente? Porque quanto mais pessoas, quanto mais seres humanos aprenderem a ter esse amor puro, melhor vai ser a humanidade, né? Mais rápido a gente vai evoluir. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que distingue ama igualmente a humanidade. Então, não é porque muita gente diz assim, a gente confunde um pouco, se eu consigo explicar essa linha de raciocínio. A gente confunde um pouco o amor com a aprovação. Eu posso amar alguém sem aprovar as atitudes dela. Que é o que Deus faz com a gente, né? Deus nos ama, mas muitas atitudes nossas Deus não aprova, porque tá errado. Mas não é porque a pessoa tá no erro que ela não tem o direito de ser amada, entende? Então é isso. É isso que é difícil, porque nós, na nossa ainda pequenez, né, que ainda estamos aqui na caminhada, a gente ainda, para amar, a gente tem que aprovar tudo, 100%. Então, para eu amar essa pessoa, eu tenho que aprovar tudo que ela faz. E não, o amor não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu posso amar alguém, não aprovar as atitudes dela, mas sem condenar, né? E buscar ali auxiliar aquilo que estiver na medida do possível, né? A medida do nosso alcance, porque também não é todo mundo que a gente consegue ajudar, porque a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Eu não consigo obrigar uma pessoa, você vai deixar eu te ajudar e pronto. Não tem como, né? Precisa também ter esta contrapartida, tá? Mas então vamos ficar com esse raciocínio. Que amar alguém não é aprovar as atitudes dela. Amar é amar porque é o outro ser humano como a nós, amar porque temos que nos amar uns aos outros, porque Deus nos mostrou através de Jesus que este é o caminho, tá? Mas eu posso amar, aliás, posso não, eu devo amar a todos, mas não devo aprovar as atitudes impróprias, certo? E ajudar à medida que aquele me permite. O próprio Cristo, perdão, pessoal, perdão, vou voltar aqui. O Deus que inspira o médico, não vou voltar aqui, tá? O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai, que distingue, ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Então não tem um Deus ali para quem é bonzinho, um Deus para quem é ruim, um Deus para o médico, um Deus para o doente. Né? É o mesmo Deus que nos ama igualmente. Não importa que asiáticos e europeus os distinguem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai.
Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza da proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés, né? Então, também aqui no final temos mais uma lição. Primeiro, que Deus nos ama, ama até quem não acredita em Deus ou quem não acredita de outra forma, com outro nome, de outra raça, de outro costume, de outra religião, né? Então Deus não ama só os espíritas, por exemplo, Deus ama a todos, né? E tá, como eu disse, é um amor indistinto. Né? E a última lição que ele deixa aqui, que essa é também uma lição muito importante, é que é isso que a gente falou, né? Do amor. Então, eu posso amar sem aprovar todas as atitudes da pessoa. E eu também posso amar sem ter que fazer a obrigação do outro, né? Então, não é porque eu amo, por exemplo, um filho, que eu não vou deixar que o meu filho ande o caminho, trilhe o caminho dele, que enfrente as dificuldades dele. Ah, não, eu amo meu filho, então ele não pode passar por nada de ruim, ele não pode, não faz nada, eu que faço tudo por ele. Não é esse o caminho, né? Então, o caminho você deve amar, amar sem condenar, amar sem julgar, amar sem precisar necessariamente aprovar todas as atitudes da outra pessoa e amar sem fazer as obrigações dela no lugar dela, né? Então, cada um tem que caminhar e conquistar aí as suas próprias bênçãos, né? A sua própria evolução, a sua própria caminhada. Caminhar com os próprios pés. Então, a gente pode auxiliar o outro a caminhar com os próprios pés, não caminhar no lugar dele. Né? Então, olha só, quanta lição legal que ele fala. Então, Deus é o mesmo, o amor é o mesmo, e nós devemos começar a pensar assim, neste mesmo amor, e não vincular o amor à troca de favores, a favoritismos, a idolatrar alguém. Eu só amo porque eu aprovo todas as atitudes daquela pessoa. Eu, para provar que amar, eu vou fazer tudo no lugar dela, não vou deixar ela fazer nada, né? Então, essas coisas é que a gente tem que ir trabalhando esse amor. Devagarzinho a gente vai chegando lá, né, pessoal? O importante é começarmos a trabalhar isso na nossa cabeça, na nossa mente, é começarmos a mudar pequenas atitudes no nosso dia a dia. Essa, por exemplo, de sair julgando, já achar que a pessoa teve um erro que ela tem que sofrer para sempre, ou se eu faço, se eu tô nessa posição, né? Por exemplo, muitas vezes as mães, né, cometem esse equívoco aí de não deixar o filho fazer nada, querer fazer tudo no lugar, não deixa o filho lavar um copo, né? Então, se a gente está nessa posição, que a gente comece a delegar um pouco mais para os filhos, ensinar eles a encarar a vida sozinhos, com os próprios pés. Policiar as minhas palavras, os meus pensamentos. Então, se eu tô assim, cometer um crime, tem que mofar lá na cadeia. Esse daí tem que se dar mal mesmo. Se eu tô falando muito essas coisas, se eu tô pensando muito nisso, eu tenho que me policiar. Eu tenho que me policiar se eu tô com meus pensamentos muito repetitivos em coisas ruins, tem que mudar minha frequência. Então, é esse tipo de atitudes que a gente vai mudando um pouquinho cada dia, a gente tá caminhando para esse amor. Uma coisa também que devemos sempre fazer, pessoal, duas coisas, né, que me veio agora aqui na mente para falar, aproveitar aqui que eu tenho um minutinho ainda. Todos os dias, se vocês buscarem aí, desculpe, no Google, vocês vão achar facinho, escreva assim, oração do perdão. Vou colocar também assim, oração do perdão espírita, também vem, uma bem curtinha, né? Eu perdoo, eu peço perdão, eu perdoo, né? Tem lá direitinho, uma oração bem curtinha, né? Então, é onde a gente perdoa e pede perdão, né? Aos inimigos desse e de outras vidas. Oração do perdão todos os dias. Se vocês já sabem ali, já tem até o nome, fulano, eu perdoo fulano. Eu peço perdão para fulano todo dia. A gente já tem que fazer um exercício aí do perdão. E outra coisa, pessoal, evangelho no lar. Quem não faz evangelho no lar, tem que fazer, tá? Eu sei que eu tô devendo uma live aqui de evangelho no lar.
esse mês aqui de maio muito corrido para mim no meu trabalho, mas eu acredito que agora no próximo mês de junho eu já consiga cumprir minha promessa do Evangelho no Lar. Mas Evangelho no Lar também é um bom caminho, é um início aí, é um treinamento para a gente praticar o amor. Por quê, Renata? Mas como assim Evangelho no Lar é um início de praticar o amor? É porque no Evangelho do Lar a gente vai conhecendo a palavra de Jesus, vai colocando ela no nosso coração e na nossa mente, e com o conhecimento da palavra de Jesus fica mais fácil da gente praticar o amor, né? Porque quando a gente aprende uma coisa de verdade, lá do fundo do coração, a gente não erra mais. Né? Você não consegue mais errar, porque aquilo já tá em você. Aquilo, do jeito que é certo fazer, já tá em você e você não faz mais errado. Porque você aprendeu. Então, quanto mais a gente lê o Evangelho, quanto mais a gente praticar, pensar na palavra do Cristo, menos erros a gente vai cometendo aí no longo da nossa caminhada, né? É como eu disse, a palavra de Jesus é maravilhosa. É até muitas vezes a gente fala que é difícil de entender, mas muitas vezes ela é fácil de entender, de compreender. Difícil é pôr em prática, né? Você fala, difícil é pôr em prática. Eu concordo que o difícil é pôr em prática, mas já aprender a entender já é um caminho para iniciar colocada em prática aí, certo? Ixi, agora venceu o horário. Mas foi muito bom falar desse assunto, pensar nesse assunto. Eu espero ter plantado uma sementinha aí no coração de vocês, né? E plantei no meu também. Não pensem que tudo que eu falo aqui para vocês eu já consigo praticar sublimemente, não, porque eu não consigo. Então, quando eu leio a palavra de Jesus e penso nela e venho aqui bater esse papo com vocês, eu tô plantando essa sementinha do evangelho no meu coração também. Tá bom? Então, essa é a minha ideia. Planto no meu coração, planto no coração de vocês, para a gente florescer um dia junto, né? E tudo isso que a gente falou aqui de amor, de perdão, de não julgar, que sejam coisas que a gente faça assim naturalmente, certo? Combinado? Então, agora que ouvimos a palavra de Jesus, agora que refletimos um pouquinho sobre ela, vamos juntos vibrar, tomar nosso passe aí à distância, né? Que eu tenho certeza que os amigos espirituais já estão presentes aqui na casa de vocês, que eles vão nos auxiliar com esse passe. Então, vamos juntos? Então, vamos nesse momento, vibrando muito amor por todo o planeta Terra. Vamos imaginar que do nosso peito saiam luzes muito coloridas de vibração de muito amor. Que essas vibrações envolvam cada cantinho deste planeta. Vamos agora direcionar as vibrações de muito amor, de saúde, perseverança, agora bem forte, a todos os doentes. Eu peço que cada um de vocês que tem alguém enfermo, amigo, conhecido, familiar, que nesse momento pense firmemente nessa pessoa, que nós vamos aqui unindo as nossas vibrações de amor e vamos levando essas vibrações de amor, de saúde, de cura. Vamos também nesse momento, cada um, pensar em alguém que vocês gostariam de perdoar, que vocês gostariam de receber o perdão. Vamos pensando e vamos enviando através dessas luzes que estão saindo do nosso coração, vamos enviando vibrações de muito perdão, de amor, de perdão, de compreensão, de entendimento. Vamos agora, nesse momento, cada um de nós, visualizar aí alguma rua, algum local que nós conheçamos que tem moradores de rua, que tem pessoas em situação de risco, e vamos vibrar muito amor para essas pessoas. Vamos também vibrando muito amor pelos jovens em geral, em especial por aqueles que estão perdidos no mundo das drogas, do crime, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelas crianças, em especial por aquelas que estão enfermas, que estão em orfanatos, que estão abandonadas, que perderam seus pais aqui no plano físico, que elas recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar também intensamente por todos os nossos idosos. Cada um pode direcionar também para os idosos, para os avós, para os tios, para aqueles que conhecem, para aqueles que também conhecem aqueles que estão em asilos.
em abrigos, que eles recebam toda a nossa vibração de amor, força e compreensão. Vamos nesse momento vibrar para os nossos amigos, muito amor, muita compreensão. Vamos também vibrando aos espíritos que partiram para a pátria espiritual. Vamos vibrar muito amor e compreensão. Vamos vibrar igualmente a todos os espíritos reencarnantes que estão chegando aqui no corpo físico, que eles recebam todo o nosso amor, todo o nosso sentimento de fortalecimento. Vamos também vibrar nesse momento a cada nome que foi colocado na live da noite de hoje, a cada intenção, que todos recebam essas vibrações de ânimo, de amor, de força, de saúde. Vamos também nesse instante vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando também muito amor por todos os dirigentes, dirigentes espirituais, governadores, presidentes, dirigentes políticos, que eles possam receber nossa vibração de amor e que possam olhar com mais carinho, com mais amor aos seus dirigidos. Vamos também vibrando muito amor e paz pelos países que se encontram em guerra, em conflito, que o mais rapidamente possa ser levantada a bandeira da paz. Vamos vibrar muito amor e muita paz, muito entendimento, compreensão a todos esses locais de conflito. Vamos também nesse momento vibrando pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, deixando sempre uma vibração em aberto para que o plano espiritual leve onde for mais necessário nesse momento. E com a permissão de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, vamos vibrando por nós mesmos e rogando que esses amigos do plano espiritual possam nos equilibrar os nossos centros de força, reenergizar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, que eles possam nesse momento, através dos fluidos curadores, nos proporcionar alívio mental, alívio das nossas dores emocionais, alívio das nossas dores físicas. E assim nós já vamos sentindo toda essa energia percorrendo no nosso corpo, já vamos nos sentindo mais equilibrados, com os pensamentos mais ordenados, vamos nos sentindo alívio das nossas dores físicas, vamos nos sentindo mais leves, mais alegres, mais confiantes. Rogamos a presença desses amigos que já estão aqui conosco, que eles também deixem na nossa água os fluidos que necessitamos nesse momento de alívio das dores, de fortalecimento, de refazimento, de reenergização, que eles possam deixar na nossa água tudo aquilo que precisamos e que somos merecedores. E nesse instante vamos agradecendo pelo tratamento espiritual recebido, pelo remédio colocado em nossa água, pelas palavras do Evangelho de Jesus, pelo entendimento que pudemos buscar hoje. Vamos agradecendo. Obrigada, Jesus. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos aqui reunidos através da internet, rogando que na quinta-feira possamos estar juntos aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que delícia. Ai, que coisa boa. Os olhos ficam até pesados, assim, porque a gente vai entrando num grau de relaxamento tão gostoso, né? Que dá até uma vontadinha de dormir. Eu já vou até tomar um golinho da minha água. É bom demais. Que delícia. Deixa eu ver quem mais entrou aqui que eu não falei oi. Ai, quanta gente linda! Vamos ver. Eba!
Gente, eu passei aqui, vi o nome da Flavinha. Flavinho, beijo, amiga. Vamos ver quem mais. Sueli Valeriano, minha aluna querida. Bom ter você aqui, Su. Rosilene, Ju, Airan, Elisena, Ildinha. Ai, que lindas. Muito bom. Flavinha na live. Flavinha, a hora que você melhorar, minha amiga, que a Flavinha não está 100% ainda, mas a hora que ela melhorar, nós vamos pôr ela na live. Regina Mobará, boa noite, Regina. Pessoal pedindo vibrações, muito bom. Que lindo, quanto coraçãozinho, quanta vibração, que lindo. Gilda, bom ter você aqui, Gilda Teca. Maria, minha aluna querida, muito bom ter você aqui, Maria. Marlene, Elza, Eric, Meire. Gratidão, Patrícia. Val, que linda lição, muita reflexão. Evangelho é isso aí, né, minha amiga? Muito bom. Maria do Carmo, gratidão. Marilene, importante que chegou, Marilene. Muito bom ter você aqui. Luzimar Miguel, muito bom, Luzimar. Vamos agradecer muito ao plano espiritual por nos auxiliar. Muito obrigada, Elza, Regina, Patrícia, Maria, Angelina, Deis, Airã, José Nilson, bom descanso, Maria do Carmo, isso aí, Maria, ouvir um relaxamento é muito bom. Elisena, minha amiga, que bom, que delícia, muito amor nos envolvendo. Val, obrigado, turma, sempre muito bom ter vocês aqui. Elzinha, um beijo. Muito, muito bom ter vocês aqui. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Graças a esse encontro que eu tenho a oportunidade de estudar ainda mais um pouco o Evangelho de Jesus, ainda mais um pouco a doutrina espírita. Então agradeço de coração essa oportunidade. Um beijo no coração de todo mundo e eu rogo que Jesus visite o coração de cada um, que Jesus visite o lar aí de cada um, que possamos na quinta-feira, tô aqui junto com vocês de novo com mais uma lição do livro Pão Nosso com mais um trechinho do Evangelho de Jesus. Um beijo, até quinta, pessoal!